Politizando começa agora. Para você que não gosta de política, esse programa é para você. Aqui a gente fala de política de uma maneira descomplicada, a gente fala de política de uma maneira educativa. E eu estou recebendo aqui ela, que é advogada, que está como candidata à vereança para a cidade de Manaus, Denise Coelho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada a você. E, Érica, aproveitando o gancho, é importante a gente esclarecer que o nosso dia a dia é político e a política está no nosso dia. E isso é o objetivo da minha campanha, é tentar desmistificar e para que você possa entender que a política está no dia a dia, está na escolha do filme que a gente vai fazer com a nossa família, do que a gente vai poder comer no domingo, qual é o local que a gente vai poder ir do dia a dia. Então, assim, gente, política, ela tá no dia a dia e ela tá no nosso cotidiano. É muito importante a gente poder compreender isso e discutir sobre política. Olha, aqui você não está como advogada, tá? Aqui você está como candidata. E aí eu quero que você vai falar bem da sua vida, e eu quero pulsar bem da sua vida, né? Você é uma advogada bastante conceituada, conhecida aqui na nossa cidade, já ganhou prêmios, né? Já participou de várias comissões, mas eu quero saber de verdade quem é a Denise Coelho. Então, quem é a Denise Coelho? A Denise Coelho é uma manauara, nasci aqui na cidade de Manaus e tenho muito orgulho de ter nascido aqui na cidade de Manaus. Eu sou filha de dois ativistas do direito trabalhista, né, que era na década de 80, em prol dos trabalhadores da Zona Franca de Manaus. Eu cresci e justamente voltada nesse nicho dos meus pais, eu busquei colocar isso na minha advocacia. O que foi isso, Érica? Foi justamente buscar a empatia, principalmente com aquelas pessoas que mais necessitam. Quando você se sente numa situação de vulnerabilidade e você tem alguém que possa te ajudar, isso é muito importante. Eu já tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas, que isso ultrapassa qualquer parte jurídica que a gente possa ter, qualquer ganho financeiro, porque você conseguir mudar a vida de uma pessoa para o bem, isso é muito importante, isso é muito gratificante. Além disso, quem é a Denise? Eu sou formada em Direito, eu tenho especialidade em Direito Tributário e Direito Eleitoral. Eu atuei durante 7 anos na Assembleia Legislativa, tratando justamente de projetos de leis. É por isso que é tão importante a gente entender como funciona a criação de uma lei, até para que ela tenha efetividade e aplicabilidade no nosso dia a dia. Não basta a gente criar várias leis e se essas leis não tiverem nenhum tipo de efetividade no nosso dia a dia. E foi buscando nisso, Érica, que eu vi, eu estou capacitada sim para ser vereadora. Então, no Sincerona começa agora. Por que você veio para a política? Você já está consolidada, Denise, né? E aí a pessoa pode dizer assim, mas por que ela está vindo para a política? Ela já é advogada, né? E as pessoas, acho que as pessoas que são advogadas ganham muito dinheiro, né? Eu sei que você ganha bastante dinheiro, né? Recebo. Por que você veio para a política? Então, Érica, eu sempre estive daquele lado como assessora. Então, a gente viu o dia a dia das situações que ocorriam, em especial na Assembleia Legislativa. E eu tive a oportunidade de analisar muitas situações também voltadas, principalmente nessa parte de legislativo, que é a criação de projetos de leis. E por ver tanta situação que eu não concordava, eu falei, não, eu vou colocar meu nome à disposição. Se eu critico, se eu vejo que eu posso contribuir para a nossa cidade, eu vou pôr o meu nome à disposição nessa eleição de 2024 para que eu possa contribuir através da minha parte técnica e conhecimento social político para a nossa cidade. Para ser vereador ou vereadora, a pessoa ela tem que ter muita proximidade com a população, com as suas dores, com os seus problemas, né? E aí a gente está sempre procurando saber aqui no Politizando se as pessoas estão aptas. O que faz de verdade uma vereadora? Então, além dessa primeira parte que a gente já comentou, que é a criação de projetos de leis para a nossa cidade, o que a gente tem também? A gente tem a representação, é a representação no Poder Legislativo Municipal. É justamente pegar aquele nicho eleitoral que não se sente representado. Nós podemos colocar os técnicos, nós podemos colocar as mulheres, os adolescentes, todos esses nichos que não têm hoje representantes na nossa Câmara Municipal ou não se sentem representados porque instalados 41 parlamentares. E além disso, a gente ainda tem a terceira função de um vereador, uma vereadora, que é a fiscalização ao executivo, mas uma fiscalização de maneira correta. Não basta fiscalizar só no último ano, naquele ano que você vem para a reeleição, aí surgem os bastiões fiscalizando o executivo. A fiscalização ao executivo, ela tem que partir durante os 4 anos e de maneira correta. Qual partido que você tá? Eu sou do PSD. Qual o número agora? Pode falar o número. Agora já posso falar o número. Meu número é o 55055. Ficou legal, né? Tem uma sonoridade boa, né? E aí, qual é o teu jingle? Pode cantar aí? Pode
trazer aí, eu adoro, gente, eu adoro jingle, né? É uma coisa que, ó, quem tá aqui atrás da produção e quiser botar rapidinho aí só pra gente ouvir, pode colocar aí. E a gente vai dando sequência. A gente vai agora trabalhar a questão da Sincerona e eu preciso que você emita a opinião, porque eu preciso comprometer aqui quem tá aqui, né? A gente tá falando de um cargo importante que é a vereança. Lembrando que a questão de emitir uma opinião, a gente não vai ferir a imagem e a integridade de ninguém. Mas quando você olha hoje para a CMM, que você está concorrendo a um cargo lá dentro, como é que você avalia a CMM hoje? A primeira questão que a gente tem que avaliar é a falta de representatividade de mulheres no Poder Legislativo Municipal. Só temos 4 lá, né? Nós só temos 4 vereadores. Elas te representam? Aqui, o que acontece? Nós temos mulheres lá no Legislativo e sim, nós teremos que colocar ali a oportunidade para que elas possam desenvolver o trabalho delas, que foi o que elas fizeram durante os 4 anos. E agora sim, a questão da representatividade, ela vai muito além da questão de o fato apenas de serem mulheres. Nós temos que ter uma representatividade plural. O que isso significa, Você acha que elas são tolhidas ali, que elas não conseguem fazer o trabalho delas justamente por ser uma minoria? Por ter um número muito pequeno. É por isso que a gente precisa aumentar o número de mulheres na Câmara Municipal. É justamente na hora de uma criação de um projeto de lei, gente, só para vocês entenderem, eu vou propor um projeto de lei. Eu vou para várias comissões e só ao final é que ele vai ser votado pelos 41 vereadores para que ele possa, de fato, virar uma lei. E ainda vai para o prefeito sancionar. Você tem que entender como funciona um processo de criação de lei, até para que você possa utilizar os mecanismos que o regimento da Casa Interna, que é da Câmara Municipal, permite àquele parlamentar poder efetivar o seu projeto de lei. Talvez ali a falta de conhecimento técnico muitas vezes trave o parlamentar e não consiga desenvolver um trabalho que ele provavelmente pretendia exercer na Câmara Municipal. A gente sabe que a Câmara ela está se renovando a 50%, né? 40%. Como é que você acha que ela vai ser, se ela vai ser renovada ainda nessa média ou tu acha que vai aumentar? Eu acredito que a gente colocaria os 50% porque é o que a gente vem acompanhando desde a eleição de 2016. Quem você acha que não deveria voltar desses 41 vereadores? Isso aí vai caber ao eleitor, Érica, realmente escolher se ele vai ainda continuar depositando aquela representatividade naquele candidato que ele escolheu em 2020 ou se ele pretende renovar por N motivos, mas isso sempre vai ficar a critério do eleitor a escolha do vereador ou da vereadora para a eleição de 2024. De todos esses vereadores que estão ali, existe alguém que você assim, não me representa? Então, nesse sentido, eu vou colocar nas pautas que eu acho que falta ainda representatividade. Nós não temos uma pauta voltada à segurança municipal. Não basta a gente colocar que falta segurança. A gente tem que ter projetos que, de fato, possam colocar em prol da sociedade. A gente vai andar no centro enquanto mulher, a gente fica preocupada se, de fato, a gente vai conseguir retornar para nossa casa. A gente vai numa festa lá, a gente não sabe se vai poder estacionar, se a gente vai conseguir pegar um Uber. Isso tudo voltado à segurança municipal, mas que também envolve a mobilidade Isso urbana. É verdade. A gente, inclusive no Convergente, nós estamos fazendo uma websérie com os problemas da cidade de Manaus e conversando com a minha equipe de mídia, a gente está falando justamente isso, esses problemas da segurança que vai além da questão apenas da guarda municipal, né? Fala sobre estrutura da cidade, né? De uma série de situações. Com certeza. Além dessa questão tanto da mobilidade urbana como da segurança municipal, que eu pontuo novamente, ela vai além da guarda municipal, deveria haver um conjunto de atividades voltadas pelo próprio Legislativo Municipal, que durante esses 4 anos a gente não verificou. Nós também vamos para outras questões. A possibilidade de vivenciar a cidade. A cidade ela tem estrutura para isso, ela tem criado várias estruturas onde a gente possa vivenciar. Contudo, a gente não consegue vislumbrar um projeto de lei, uma lei efetiva que possa possibilitar esse tipo de vivência. E como se daria isso? A gente tem a questão voltada ao empreendedorismo. Nós não temos, por parte da Câmara Municipal, um empreendedorismo efetivo. A gente tem tanta política que a gente poderia transpassar, colocar ideias de outros municípios para serem efetivadas na cidade de Manaus, Érica, e que, infelizmente, a gente só vê discussões rasas na Câmara Municipal. Uma delas que foi prejudicial muito, eu fiz várias críticas na época, enquanto técnica, foi a questão da sacola plástica. O que acontece? Foi criado um projeto de lei para que tivesse a redução da sacola plástica. Na efetividade dessa lei, e a gente vai lembrar disso, a lei foi proposta, foi promulgada e nós, enquanto consumidores, fomos os únicos prejudicados. Por quê? A gente recebia a sacolinha plástica do supermercado, a partir do momento da criação daquela lei, a gente parou de receber e começou a pagar.
A justificativa dessa lei era interessante, que era para ter a redução do polietileno na cidade, visando questões relacionadas ao meio ambiente. Contudo, não foi isso que aconteceu. E aí a gente vê que a gente precisa realmente de pessoas que estejam capacitadas até para discutir uma pauta como essa, né? É porque se uma lei é mal escrita, Érica, ela vai ser mal aplicada, ou ela nem vai conseguir ser aplicada. E quem vai sofrer no final da situação vai ser nós, enquanto cidadão, por não ter projetos de leis efetivas para nossa realidade. Aí agora a gente vai para nossa roleta política. Bora colocar aqui o copo, né, que é para poder ficar mais visível. E aí você vai comentar sobre essas personalidades políticas. Pode rodar. Rufem os tambores, né? Vamos lá. Davi Almeida. Davi Almeida. Então, Érica, o Davi... Por que você escolheu vir no partido do Davi? Da coligação do Davi? Foi um projeto em conjunto, inclusive com a discussão interna do meu partido, que é o PSD, onde a gente verificou que era o nome, sim, mais oportuno para que a gente pudesse apoiar e estar ao lado do Davi nessa campanha para a renovação do mandato dele enquanto prefeito. E é importante destacar também, Érica, que eu me sinto muito aliada com a história do Davi. Porque eu também fui uma pessoa que nasceu lá na Zona Leste, lá no Conjunto Castanheira, e foi através do conhecimento, do estudo, onde os meus pais lutaram dia a dia para que a gente pudesse ter o ensino. Hoje eu sou uma advogada, a minha irmã é mestre em antropologia, a outra minha irmã é engenheira, mas tudo isso foram sacrifícios que os nossos pais fizeram para que hoje a gente pudesse estar aqui. Você ainda sente aquela menina lá do Castanheira? Érica, acho que a gente sempre vai guardar essas lembranças, né, em relação a essa situação, porque assim, eu cresci num conjunto onde a gente não tinha o poder público amparando essa situação. Então a gente sempre teve movimentos dentro do próprio conjunto para que a gente tivesse uma segurança à parte, já que o poder público não conseguia chegar lá. Mandando um beijo, né, um abraço para todo mundo que tá assistindo a gente lá no Conjunto Castanheira. Escolhi Infância Feliz, que foi lá que eu fiz a minha alfabetização. E sobre o Davi, né, olhando da gestão do Davi, principalmente porque ele tá candidato à reeleição, Sim. né, e aí todo mundo tá em cima dele, ele não foi pro debate. Como é que você pensa isso? É estratégia ou você concordou com isso? É natural, já que ele vai sofrer essas críticas, por ele estar na gestão. Agora, a questão do debate, eu, além de hoje estar como candidata a vereadora, eu também atuo no direito eleitoral. Então, a gente tem uma visão mais técnica da situação. Não basta a gente ir para um debate onde ele vai apenas sofrer críticas ácidas sem ter efetividade, sem ele poder demonstrar o que ele de fato quer fazer nessa próxima gestão. Então, assim, nesse sentido, Érica, eu concordo. Você não vai para um lugar onde você não vai poder ter a possibilidade de falar o que você pretende fazer nos próximos 4 anos. Você vai ficar ali apenas como ponto para que todo mundo possa lhe bater. Onde um debate vem para discussão de ideias. Inclusive, não foi isso que a gente viu no último debate. A gente viu um desgaste entre os candidatos, mas a gente não viu nenhum tipo de proposta efetiva. Mais um agora, vamos lá. Amon Mandel. Como é que você pensa hoje na caminhada? A Amon participou do debate, você assistiu o debate, né? Eu assisti o debate. O que debate. tu achou do Amon no debate? Então, Érica, a gente precisa ter gente de verdade para governar a gente, sabe? A gente precisa se sentir representado. Inclusive, isso é um dos fatores... Você acha que o Amon não é de verdade? Eu acredito que ele falta comer um arroz com feijão, sabe? Para ele poder representar. Hoje eu tenho mais de 30 anos. Colocar um rapaz que não tem uma experiência efetiva, ele nunca trabalhou de verdade. Ele começou aos 19 anos como vereador, aí ele parou de ser vereador para poder concorrer ao cargo de deputado federal. Hoje ele está como deputado federal. E a minha crítica vai muito no cargo que você ocupa. Qual é o efetivo projeto de lei que o Amon Mandel tem para a Zona Franca de Manaus? A gente teve várias discussões voltadas à Zona Franca de Manaus, onde a gente tem postos de trabalho direto e indiretamente. E é importante a gente colocar aqui que o que acontece? Quando você tem um trabalhador direto empregado na Zona Franca de Manaus, você vai ter um comércio local que também vai ser gerenciado por conta daquele emprego que aquele trabalhador tem. Então, não basta eu estar deputado federal, eu tenho que trabalhar em prol da Zona Franca. Nós estamos vivenciando as queimadas. Hoje ele concorre como candidato a prefeito, mas qual foi a pauta dele relacionada às queimadas que está vindo desde os anos anteriores, aonde ele já estava como deputado federal, e a gente não teve nenhuma pontuação, um projeto efetivo em
emendas parlamentares que pudessem, de fato, contribuir para o desenvolvimento do Amazonas. E é por tudo isso, Érica, que por mais que eu não estivesse hoje apoiando o candidato Davi Almeida por conta do partido, eu também não depositaria minha confiança em relação a essa questão do executivo ser governado por um rapaz que não tem experiência e não vejo ali ele ter retorno dos mandatos a qual ele já está eleito. Bom, mais uma aqui, a última. Essa roleta política dá o que falar. Eu gostei do Coringa ali. Alberto Neto. Alberto Neto que participou também do debate, né? Tem como vice a Maria do Carmo. E o Alberto Neto, ele teve uma fala que foi bastante polêmica no debate, que é a questão das escolas militares. O que você acha disso? Então, outro deputado federal, que a gente não vê ali iniciativa enquanto deputado federal. O que a gente tem que entender, gente, a parte da eleição municipal, é que nós, o Amazonas, o estado do Amazonas, só temos 8 representantes na Câmara Municipal, onde nós vamos disputar com mais 513. Então, se os nossos deputados, nossos 8 deputados não estiverem alinhados em prol dos benefícios ou resguardar o que está no nosso estado, a gente fica refém. E é o que vem acontecendo, principalmente a esses deputados que não estão prestando o serviço dele lá no Congresso. A gente precisa ter esses representantes alinhados às pautas nacionais, mas que também observem o que está sendo discutido e que vai ferir, sim, o que a gente pretende continuar enquanto Estado do Amazonas. E eu bato de novo, a questão da Zona Franca. A gente vem com a reforma tributária e na Câmara, quando veio a primeira parte do projeto, se não fosse o resultado do Senado, a gente estaria bem prejudicado nessa situação. E aí a gente viu os deputados, o deputado Amamandé, o deputado Capitão Alberto Neto, discutindo essa pauta, trazendo para a realidade do Estado do Amazonas, a gente não vislumbrou isso. Retornando à sua pergunta, Érica, em relação às escolas cívico-militares, que é a proposta dele. A gente tem que entender que o que cabe à educação ao município são as escolas de primário e criança e primário. A gente não tem como colocar uma escola cívico-militar para as crianças, nossas crianças do início da formação educacional, da formação social. Então, nesse sentido, o que a gente tem? A gente tem que entender que hoje em dia nós temos conhecimentos e conceitos educacionais que vão além dessa questão relacionada às escolas cívico-militares. Nós temos escolas onde a gente possa desenvolver a capacidade filosófica de uma criança, e isso eu agradeço todos os meus professores que eu tive, aonde na primeira série tinha filosofia, aonde a gente aprende a discutir, aprende a questionar, e não a receber ordens e ficar estático em relação a essa situação. Denise falando tudo. E agora a gente vai procurar saber qual é o seu pódio, né, Denise? Nessa reta final, começou de fato a campanha, né? E aí, quando começou a campanha, fica todo mundo a campanha para vereança, ela é difícil. Muita gente concorrendo, né? Tu conhece muita gente que é candidato, então assim, você enquanto candidato, você tem que conseguir atingir o maior número de pessoas e informar a elas que você também é candidato. Você já tá indo para as comunidades? Sim, a primeira parte que eu fiz, Érica, foi chamar a minha família para comunicar ela, chamar os meus amigos, e é com força. O que você sentiu assim da tua família? Eles vão votar em ti? Vão votar, estão apoiando, inclusive, todo mundo. Os amigos... Você também tem gente que vai, quando olha lá no sistema, só tem um voto que foi dele mesmo. Não, essa contagem aí a gente já teve mais. E quando eu falei para os amigos, para os meus professores, assim, pessoas que eu admiro muito, e quando eu falei que eu estava candidata e me deu um retorno tão positivo de falar da minha capacidade técnica, que a gente precisa melhorar o discurso na Câmara Municipal, precisa melhorar os conceitos dos parlamentares, isso para mim foi muito efetivo, porque foram pessoas que eu trabalhei, ou pessoas que foram os meus professores também. Então, tipo, eu tenho professor da primeira série que estava me retornando, eu tive professora de história do ensino médio que falou: Denise, eu não acreditei que quando eu dei aquelas aulas de geopolítica, isso ia interferir tanto na tua formação para um lado positivo. Então, assim, esse retorno está sendo muito bom para mim, Érica, para ver que as pessoas apoiaram aquela minha ideia. Porque não é fácil você transpassar da parte técnica e se colocar na vitrine, digamos assim, de estar candidata. E quem é o seu pódio?
O meu pod primeiro, Denise Coelho, 55055, gente. E eu vou colocar um amigo meu também de partido, Jander Lobato, que é um vereador que eu venho acompanhando também o desenvolvimento da carreira dele. E a doutora Débora Mafra também, por toda a sua atuação enquanto delegada e pelas políticas públicas que ela pretende implementar em relação à violência contra a mulher. Agora a gente vai quase finalizando, né? E aí, nesse quase finalizando, a gente tem que falar um pouco mais realmente da sua campanha, né? Qual é o slogan da sua campanha? Como é que a sua campanha está sendo gerida? Qual é a propaganda realmente que você está e quer transmitir para quem está assistindo a gente? Com certeza. Então, gente, a primeira parte que eu quero colocar para vocês são os meus nichos que eu pretendo implementar assim que eleita. É justamente o empreendedorismo, porque não tem mercado de trabalho para todo mundo, Érica. Independente se você tem uma formação técnica ou não, você precisa ganhar dinheiro e às vezes o mercado não consegue absorver, você tem que criar esse mercado. E é buscando nisso que eu pretendo, sim, implementar políticas públicas onde a gente possa ser empreendedor e ter condições de ser empreendedor. Eu vim de uma família de empreendedores, então esse veio de empreendedorismo, ele está sempre muito acirrado na minha construção. E é isso que eu quero trazer para todo mundo, porque não basta a gente tentar ser empreendedor e empreender. A gente precisa ter uma base sólida para que a gente possa implementar aquela política. Relacionada a isso, eu também venho com a bandeira da sustentabilidade. Por quê? Porque também é uma formação minha, tanto como pessoa, como advogada e como família, é de buscar sempre a sustentabilidade. Nós estamos na capital do Amazonas e a gente precisa, sim, preservar a nossa floresta em pé, mas de maneira que dê sustentabilidade para que a gente que mora aqui também tenha condições financeiras de poder exercer nossas atividades do dia a dia, poder comprar aquilo que a gente deseja, mas que a gente tenha também alinhado essa questão relacionada à sustentabilidade, Érica. O que mais te incomoda assim em Manaus? Érica, o que mais me incomoda hoje seria relacionado à falta de políticas públicas relacionadas à sustentabilidade. Nós estamos sofrendo diariamente, gente. É o calor que está aumentando, são essas fumaças que estão vindo, e a gente não consegue vislumbrar uma mudança em relação a essa situação, inclusive das atitudes nossas enquanto cidadão. Sabe aquela separação dos resíduos sólidos? Será que todo mundo que está assistindo a gente tem essa preocupação de separar? Ah, Denise, mas isso é tão pouquinho, mas é de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguir construir de maneira efetiva para que lá na frente, quando a próxima geração vier, ela possa tomar banho lá na Ponta Negra. Porque a gente já não pode tomar banho lá na Cachoeira do Parque 10, que todo mundo conta essa história, né? A gente conseguiu tomar um banho ali no Tarumã e na Ponta Negra. Mas será que as próximas gerações, se a gente continuar nessa linha, elas vão poder tomar banho lá na Ponta Negra? Eu espero que possam. Mas a gente também precisa hoje começar a entender que a responsabilidade é de todo mundo. Época que tinha a Cachoeira das Almas, Ponte da Bolívia, né? E as minhas memórias são tudo ali, que ali era o balneário, ali era o banho que a gente tinha aqui na capital. E aí hoje a gente não tem mais nada disso. E o medo realmente é que a gente perca o pouco que a gente tem hoje, né? Um ditado que eu fico pensando muito, Érica, pra gente também entender que a sustentabilidade e a preservação, ela é do nosso dia a dia. É um ditado que diz: menina, deixa a comida pra tua irmã que vai chegar depois. E é pensando nisso, dessa forma simples, que eu quero colocar assim, que a gente entenda o conceito de sustentabilidade, mas não só o conceito técnico, que a gente possa efetivar isso no nosso dia a dia. Por isso, eu deixo essa câmera para você, né, transmitir para quem está assistindo a gente sobre a Denise, candidata a vereadora, e deixar aí a sua mensagem. Então, gente, eu sou Denise Coelho, sou candidata a vereadora na cidade de Manaus, eu sou advogada, eu tenho conhecimento técnico para, de fato, propor políticas públicas que possam ser efetivadas no nosso dia a dia. O meu número é o 55055 e o meu Instagram é Denise Coelho. Sigam lá que a gente vai colocar todas as políticas. Eu também deixo aberto o canal para você que queira fazer um story em relação a isso. E eu vou colocar um Eu Digo, Érica. Pode colocar. Em ritmo de axé, porque é a festa da democracia. Você sabe dançar axé, Denise? Não. Mas a gente tem. Olha aí, ó. 55. A gente vai pelo menos com o dedinho, né? Muito obrigada, Denise. E assim a gente finaliza o nosso Politizando. Eu adoro o jeito de Dingo. Agora a gente vai procurar, porque agora realmente é campanha. E esse é um espaço para você conhecer os candidatos a vereadores. Você não gosta de política, acha que política não influencia nada na sua vida? Esse programa é para você.
vai, aproveita, te inscreve logo no nosso canal, vai lá no sininho e te inscreve, porque toda vez que eu estiver ao vivo, você vai saber.